Olá a todos, estamos aqui com o João Francisco Lima, que é o fundador do Mind Match e voz ativa de saúde mental. Estamos também no projeto, aqui no âmbito do projeto Viva, para lá da depressão, com a Angeline. João Francisco, obrigada por teres aceito e por estás aqui hoje connosco. Obrigado é uma ótima oportunidade de passar a mensagem, de trabalhar com equipas que também querem fazer a diferença nesta área e, portanto, é um privilégio enorme. Sendo alguém que comunica de forma tão autêntica sobre emoções e bem-estar nas redes sociais, que mitos ou ideias erradas sentes que ainda existem sobre a depressão e a saúde mental, especialmente entre os mais jovens? Então, eu vou dividir a resposta em dois, porque acho que são coisas diferentes. Em relação à depressão, eu acho que a principal ideia que está errada e que ainda é passada muito hoje em dia é que é preciso haver uma justificação muito clara, uma razão muito específica que leva as pessoas à depressão. E normalmente essas razões até são vistas de forma meio subjetiva, portanto, tem que ser uma coisa meio catastrófica, um trauma, um luto, algo que as pessoas olhem de fora e digam assim, não, realmente faz sentido que ele tenha tido uma depressão. E a verdade é que esta perturbação não exige necessariamente que haja algum evento que a cause. Portanto, uma pessoa ou qualquer pessoa em condições normais pode acabar por ter uma perturbação depressiva e tem que ser tratada de acordo com isso. E depois a segunda parte, em relação à saúde mental como um todo, eu acho que a principal falácia que tem que ser abordada é o facto das pessoas pensarem apenas como algo em que ou estão bem ou estão muito mal, porque a maior parte das vezes as pessoas estão numa situação neutra. Ou seja, um bom estado de saúde mental é um estado neutro ou ligeiramente positivo, mas não é um estado próspero necessariamente e deve ser olhado um pouco como nós olhamos para a saúde. Nós hoje em dia sabemos que temos de ter cuidado com a nossa alimentação, que temos de fazer exercício físico, que temos que dormir bem, e todas estas coisas são igualmente importantes para a saúde mental, mas nós fazemos isso no sentido de promover a nossa saúde mental, de sermos mais saudáveis, e isso ainda não é uma coisa que seja feita ou pensada em relação à saúde mental, e é importante ter em conta que da mesma forma que nós temos que ser capazes ou estar disponíveis para reagir quando a nossa saúde mental fica mal, também devemos ser capazes de a preservar e de a promover de forma a que ela seja mais saudável, mais capaz de lidar com os fatores estressores do dia-a-dia e de nos trazer uma sensação de bem-estar. Sentes que a forma como encaras a saúde mental evoluiu ao longo do tempo? Que momentos da tua vida destacas que te fizeram olhar para este tema de uma maneira diferente? Eu acho que claramente a minha abordagem em relação à minha saúde mental mudou ao longo do tempo. Obviamente há uma fase crítica da minha vida, que foi na morte do meu pai. Obviamente há muita coisa que abana, há muita coisa que eu ponho em casa e sendo como foi, portanto por suicídio neste caso, a tua percepção em relação à forma como o mundo funciona muda um bocadinho, não é? Porque passa a haver uma realidade que para ti é inconcebível. E é quando eu começo a fazer acompanhamento, obviamente sou exposto a perguntas que nunca fui exposto. Eu desde pequeno tinha uma certa curiosidade ou uma tendência para a reflexão e para a introspeção, mas aí começo a fazê-lo de uma forma muito mais consciente, muito mais séria e muito mais, eu não diria académica, mas muito mais fundamentada. Portanto, já não era só sobre mim, eu já ia à procura, já tentava perceber, compreender o que estava por trás dos mecanismos que me levavam a pensar, a agir da forma que o fazia. E depois, à medida que eu mudei algumas vezes de país, ao longo da minha vida até agora, e cada vez que eu chegava a uma nova realidade e que me deparava com novas culturas, novas formas de estar, de pensar, invariavelmente isso levava-me a questões, não é? Isso desafiava algumas das premissas a partir das quais eu tinha construído a minha identidade e, por consequência, essas perguntas tinham que voltar a existir e eu tinha que voltar a repensar essa mesma identidade e a reconstruí-la à luz, não só do que já vinha para trás, mas também desta dimensão nova. E tive que fazê-lo 3, 4 vezes até hoje e foram sempre momentos muito marcantes, ou seja, não são mais períodos de tempo do que momentos exatos, mas em que eu senti claras transformações porque era mais uma dimensão de expansão, mais perspectiva e, por consequência, uma construção diferente em relação à minha identidade. Sim, eu acho que é muito isso aquilo que estás a dizer, também a construção, não é? O facto de teres aberto pela primeira vez deu-te a abertura também para explorar e querer ainda abrir mais portas, mais dimensões. Sim. E mesmo nos contextos que eu já conhecia, neste caso principalmente em Portugal, o facto de eu falar tão abertamente sobre isto permitiu-me ter conversas com pessoas muito interessantes e que foram altamente desafiantes e estimulantes para mim
porque elas sabiam que eu era uma pessoa interessada em explorar estes temas. Então havia um explorar mútuo que era altamente gratificante e benéfico para mim e que me deu contacto com realidades, principalmente com pessoas mais velhas, com mais experiência, com mais vivências, pensamentos, a ideias, a opiniões muito diferentes das que eu estava habituado e que me obrigaram mais uma vez a essa reconstrução, a essa reformulação da minha identidade e dos meus valores. Viva, 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 viva.